flautistas deste papo de flauteiro! Bora para mais uma aula? Esse é um tema que vira e mexe, sempre alguém me pergunta, sempre alguém se interessa em saber como resolver, se tem som sujo, se não tem som sujo, como que eu sei, como que eu descubro. Então eu resolvi abrir essa live pra gente conversar sobre isso, sobre o tal do som sujo. Entender o que causa, se você tem som sujo, se não tem. Hoje, esses dias mesmo eu recebi... Oi, Nath, tudo bem? Oi, Érica, tudo bom, gente? Vamos entrando aí. Esses dias mesmo eu recebi um vídeo no direct de uma moça pedindo: Eri, você pode me ouvir pra ver se eu tenho som sujo ou não? Então, assim, essa é uma dúvida que, principalmente para quem tá começando, é muito comum, né? Muito comum mesmo de acontecer. A gente não... De início é difícil saber se você tá com som sujo, não? A gente não tem esse discernimento para entender o que tem que fazer para corrigir, né? Então eu vou passar aqui para vocês, inclusive é uma técnica, eu chamo de técnica porque para mim é uma metodologia, né? É um passo a passo aí. Que eu já falei lá no meu manual do músico eficiente, quem baixou já tá sabendo, que é a técnica QPC. Não sei se vocês já ouviram falar aqui. Vira e mexe eu compartilho, né? Então, o que seria essa técnica QPC? Seria entender o que vamos estudar, por que vamos estudar e o como vamos estudar. Então, esses três passos são fundamentais, por isso que eu falei, 3 passos para acabar com o som sujo. Então, é importante entender o que você vai fazer, por que você vai fazer e como você vai fazer para melhorar a sua sonoridade. Por que usar essa técnica QPC? Por que raios usar isso, né? Quando a gente não faz isso, a gente não pensa dessa forma, a gente não foca o nosso estudo. E assim a gente dissipa muito da nossa energia durante o estudo, porque você começa estudando uma coisa, você vai ver, você já mudou o assunto e você nem lembra mais o que você está estudando, né? Então isso é importante para você ter mais confiança em você, afinal você vai resolver problemas, você sabe o que você está querendo com aquele estudo. Então você é o protagonista, você que manda, dirige o seu estudo. Então, isso é importante, usar essa técnica é boa, é importante por isso também, porque você vai ter esse aumento de confiança. Você não vai ficar testando e vendo que funciona, não. Você vai estudar sabendo o que você precisa fazer para resolver, tá? Para tirar da monotonia. Então, quando você estuda dessa forma, o seu estudo ele fica muito mais legal. Afinal, você tem uma meta com ele. Você não está estudando ao acaso. Então, ele sai da monotonia. Fica muito mais interessante, mais desafiador de você consigo mesmo durante o seu estudo, né? E também te ajuda a não perder tempo, afinal você tem objetivo, você tem foco, você sabe, vou fazer esse exercício para corrigir a sonoridade, esse exercício para corrigir tal coisa. Então você tem um direcionamento e isso te faz economizar muito tempo e energia durante o seu estudo. Então vamos lá falar mais sobre esses 3 passos para acabar com o som sujo, que na verdade é uma coisa assim que vocês têm que entender. Não é que eu vou fazer a live aqui, vai sair todo mundo tocando com somzão. Não, é um processo. Mas entender isso é o que muda todo o seu pensamento enquanto você estiver estudando. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, dessas 3 letras, né, que eu falei o que, por que e o como, eu acho que o principal, a mais importante delas é o porquê. Você tem que saber o porquê que você está estudando. E para isso, quando a gente fala aqui de som sujo, vocês podem aplicar essa técnica aí para qualquer técnica, qualquer ferramenta, qualquer coisa que vocês queiram desenvolver na flauta. Vou falar aqui para usar no som sujo, para corrigir o som, para melhorar a sonoridade. Mesmo que você já tenha um som bonito, um som bom, para aperfeiçoar e refinar ainda mais. Então, você pode usar com o que você quiser, tá bom? Por quê? Então, você tem que entender o porquê de você estar fazendo aquele estudo. Então, para isso, você tem que ter referências. Você tem que saber que o seu som, se você for colocar ele, comparar como referência positivamente, não é para comparar e sentir um lixo, não. É para comparar e falar, nossa, isso me inspira, quero melhorar para chegar mais próximo. Então, assim, como a gente falou, é um processo, né? Mas você ter referências que te inspiram já te dá esse gostinho de vou estudar porque eu quero melhorar a minha sonoridade. Então, o porquê é muito disso, de ter essa referência. Então, eu tenho a referência e por isso que eu vou estudar, para conseguir melhorar o meu som, refinar, aperfeiçoar ainda mais. Então, essa é a primeira pergunta que vocês têm que responder aí, tudo bem? Qual é o objetivo
daquele estudo, qual é o objetivo desse estudo que eu vou fazer. Segundo, é entender o que está acontecendo. Então, o que está atrapalhando o seu som de chegar naquela referência que você quer, entende? Então, a gente faz o caminho inverso, você tem a referência, aí você pesquisa o que você está fazendo, ou não está fazendo, que está causando algum ruído, que está deixando algo entre a sua sonoridade e a sonoridade que você quer, né? E para isso é importante também entender o que é o tal do som sujo, né, gente? Isso é importante também falar aqui. Som sujo, a gente fala quando um flautista tem... não só flautista, acho que tem som sujo, né? É uma coisa assim que é de músico mesmo. Então, o som sujo, ele tem esse ruído dentro do som. Então, ele não é um som que ele é cheio e... transformando em palavras mais simples, quando você sopra, o seu ar se converte em mais som ou em mais ruído? Se ele se converte em mais som, seu som é mais limpo. Se ele se converte em mais ruído, ele é mais sujo. Basicamente é isso. Tudo bem? Então, pra gente limpar esse som, a gente só precisa eliminar esses ruídos. Como que a gente elimina esses ruídos? Aí vamos para a próxima letra, que é o como. Então aí a gente vai pesquisar no nosso repertório de exercícios e em nós mesmos. Claro, com a ajuda de um professor vai ser muito melhor, porque ele tem uma visão com mais experiência, ele vai poder te orientar muito melhor, ele já passou por esse caminho. Então, se você tiver uma orientação muito melhor, mas se você não tiver uma orientação no momento, você vai se pesquisar, você tem que ser ali seu professor, né? Você tem a referência, então você vai entender o que você está fazendo, deixando de fazer, e o como você vai lidar com a situação, como que você vai... como que é a palavra? Contornar isso, né? O que você vai estudar para contornar isso? Então, vou fazer um exemplo aqui de som sujo, tá? Tô exagerando tanto que nem tá saindo som. Quero exagerar bastante mesmo para vocês ouvirem bem a diferença, né? Então, pode perceber que tem mais ar, mais vento do que sonoridade, do que som, né? Certo? Tá dando pra perceber? Tá dando pra ouvir? Isso é um som sujo. Ele tem mais ar, mais vento, mais ruído do que sonoridade. Então, o que pode estar causando o som sujo? Quais são as causas, possíveis causas do som sujo? Quando a gente não abre espaço dentro da boca. Então, por exemplo, eu tenho um dentão, né? Deus me deu dentões. Se eu não me ajudo, eu não abro espaço dentro da minha boca, o meu dente fica na frente, entendeu? Então, pode ser que não seja o seu caso, que você seja mais fácil, mas pra mim, eu sei que eu tenho isso, então eu preciso cuidar. Então, eu abro mais espaço, isso me ajuda também, porque quando eu abro mais espaço, eu já tenho mais ressonância, meu som projeta mais, a afinação fica melhor, um monte de coisa acontece. Eu sou fã de espaço, eu vivo falando para os alunos, abre espaço, porque espaço é sinônimo de qualidade, sempre. Quando você tem mais espaço, é muito mais fácil de você conseguir projetar mais seu som, a afinação ficar mais estável. Então, espaço é uma coisa que eu sempre falo para os alunos. Pois é, então, eu vou tentar explicar, né? Se você não abre espaço, o dente fica no meio, né? Dentão, eu falei, eu tenho um sorrisão mesmo, ó, o dente que é avantajado. Então, gente, eu preciso, isso pra todo mundo, né? Independente se tem dentão, não tem? Experimenta deixar a boca um pouco mais aberta, para que você tenha essa ressonância. E aproveite mesmo, o nosso corpo, ele ressoa, o nosso corpo, ele vibra. Quando você fala e você põe a mão no seu peito, né, o seu tórax vibra, seu pescoço vibra, você é matéria, você é energia, então você ressoa junto também, né, a sonoridade, sua voz, ela se propaga também, porque você todo vibra junto com aquele som que suas cordas vocais estão produzindo, né? Então é a mesma coisa com a flauta. Deixa a flauta ser sua voz também, tá? Ai, tô vendo um monte de aluno entrando aqui, que delícia! Cris Ellen, Edson, Bárbara, quem mais aqui? Henrique, Wagner, tudo bem com vocês, meus queridos? Bom, tá dando pra entender, gente? Se tiver alguma coisa que não tá dando pra entender, vocês me perguntam, tá? Porque eu vou falando aqui e às vezes eu não percebo que alguma coisa não ficou bem esclarecida, bem explicada, vocês me perguntam aqui, tá bom?
Então, o que pode estar causando? O espaço, a falta de espaço, né? Então, os dentes, a boca fechada. A língua, deixar a língua também no espaço, entre onde a gente está soprando, né? Deixar a língua no meio do ar. Também faz com que eu divida o meu ar aí, eu espalhe meu ar, né? Não fique com foco, porque a minha língua tá no meio do caminho. Então, cuidado. Tente não deixar nada no meio do caminho. Tem que deixar espaço mesmo pro ar passar livremente, sem obstáculos, tá bom? Oi, Henrique, tudo bem? Dando um oi aqui. Ótimo, então, ó, deixe espaço. Nada de dente, nada de língua entre o caminho, senão você vai espalhar mais o seu som e a gente não quer isso, a gente quer foco, a gente quer esse som focado, e a gente só vai conseguir som focado se a gente conseguir aproveitar o máximo de ar dentro da flauta e não fora, certo? Faz sentido? O Henrique fez uma pergunta aqui, por que o grave é uma região mais difícil de ter uma projeção melhor com mais volume de som? Ótima pergunta. Vou deixar essa pergunta para responder no final, posso? Porque senão a gente vai tirar um pouquinho aqui do raciocínio, mas é uma excelente pergunta, eu respondo para você no fim. Vou até deixar aqui, me lembra, Henrique, se eu me perder aqui, me empolgar, me lembra, tá? Porque é uma boa pergunta mesmo, e eu tenho certeza que muita gente tem essa questão também, tem essa dúvida. Ótimo. Outra coisa que pode também atrapalhar a sua emissão sonora, a sua qualidade do som. O ângulo errado. Eu vivo falando aqui pra vocês, né? Que pra fazer, pra tirar som na flauta tem que ter ângulo certo, a quantidade certa, a velocidade de ar certa pra cada região da flauta que você for tocar. Então, a balança. Você tira de um lugar, você põe no outro. Tem que estar sempre equilibrando essa balança. Flauta é uma coisa física, gente. A gente tá tocando. É um tubo, né? Então, é pura física. A música, sim, a música é sensibilidade, é emoção, é história, é mensagem, a música, né? Mas o que a gente faz na flauta, não. Flauta é técnica mesmo, é físico o negócio. Tá soprando o ar tá vibrando, enfim, é uma questão é muito físico mesmo. Por isso que eu sempre gosto de falar também dessa parte da balança, porque eu acho que daí fica mais fácil de entender o que precisa ser feito para controlar melhor a flauta, né? Depois que a gente controla a flauta, aí a gente vai pensar na música e tal. Mas primeiro tem que entender como que a gente domina a flauta, né? Então, o ângulo. Se eu tô soprando, se eu quero tirar um grave e eu tô soprando como se eu fosse tocar um agudo, não consigo fazer. Mas o que eu quero dizer é, se eu sopro, se eu queria um grave, né? E eu sopro pensando que é agudo, mudando um pouquinho o ângulo do ar, já estou indecisa e minha flauta sabe disso. Então ela libera esse som, ela produz esse som, que não é nem grave nem agudo, fica no meio do caminho. E aí parece que tá sujo de novo, né? Porque a gente não está soprando da maneira adequada para a região que a gente quer tocar. Então, se você vai soprar pro grave, agudo, e entender isso é muito importante, essa mudança de ângulo. Outra coisa, quantidade de ar errada. Às vezes a gente tem o som sujo porque a gente sopra muito ar. A flauta, ela não tem essa potência que um trombone, um instrumento de metal tem, né? Então, a gente primeiro tem que entender o natural da flauta, que inclusive tem conexão com a pergunta do... Esqueci o nome do menino, meu Deus, Henrique? Ai, desculpa, Henrique! Com a pergunta do Henrique, que é sobre o grave, né? Então, a gente tem que entender primeiro o que a flauta faz e depois ir contra isso. Se eu sopro muito, sabendo que a flauta ela não é um instrumento que a gente tenha que soprar, é claro que a gente usa muito ar. Uma coisa é você usar muito ar, afinal, a flauta é um tubo, então o ar passa e ele já sai, já foi, não tem resistência, né? Não tem nada impedindo o ar de sair. Então, a gente usa muito ar e pouca pressão. Mas, eu usar muito ar constante não significa eu pôr todo o ar de uma vez. O que eu tô querendo dizer aqui é quando a pessoa sopra todo o ar de uma vez. Então, às vezes tá começando, né? Ainda não tem a musculatura definida. E aí, na ânsia, assim, no desejo, na vontade de tocar, acaba soprando muito forte. E aí, abre um orifício bem grande nos lábios, né? Faz bochecha. Tudo para ajudar a ficar com o som mais sujo. Então, tire um pouco o material, sopre um pouco menos de ar.
até você conseguir entender como que a flauta funciona. E aí você vai poder encontrar o seu forte, soprar mais do jeito certo. O problema é quando a gente quer soprar mais a qualquer custo, sem entender antes como que eu faço, o que eu preciso ajustar. Lembra que é uma balança? Então a gente tem que ajustar as coisas, né? Então, por exemplo, se eu quero soprar com mais ar, só para vocês entenderem o raciocínio. Se eu quero soprar com mais ar, eu não posso soprar do mesmo jeito que eu estivesse soprando normal. Mais ar, eu tenho que soprar mais para dentro da flauta. Então, quanto mais dentro da flauta eu sopro, mais ar eu posso colocar. Se eu não corrijo isso, se eu não mudo o ângulo, a afinação sobe e o som fica estourado, fica exageradamente com muito ar. Então, não é adequado soprar muito de cara, tá? Saiba quanto a flauta precisa para tirar aquele som, aquela região, naquela nota. E como você vai saber? Testando, tá? Tem que experimentar. Então, se você soprar muito pouco, também, se você soprar muito pouquinho, falta ar para fazer o instrumento vibrar. Então, você tem que soprar na quantidade adequada. E isso só estudando, só botando a mão na massa mesmo, para entender como a sua flauta se comporta. Tem flautas que tem, por exemplo, a parede mais grossa e aguenta mais ar também. Então, tem várias questões que influenciam, tá? Mas, em geral, quantidade de ar é uma coisa que suja bastante o som. Então, não é a quantidade, é como você sopra, é como você coloca o ar na flauta. Tudo bem? Bom, e aí buscar soluções para o problema. Então, se você entendeu já que o ângulo pode ser o ângulo, que pode ser a quantidade, que pode ser o dente ou a língua que está no meio do caminho, que você está espalhando o seu som, está desperdiçando o ar mais para fora do que para dentro da flauta. Então, você vai buscar soluções para esses problemas. Então, o espaço, nota longa para entender se você está soprando mais, está soprando menos. Experimenta mudar o ângulo, soprar mais para baixo, mais para frente. Como a hora que eu vou fazer isso? Você pode... Pega uma nota. Olha, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Pega uma nota que você usa só uma mão e tenta direcionar aqui, ó. Daí você sente onde você tá soprando. Então pode ajudar. Só toma cuidado, né? Não vai derrubar a flauta, não, pelo amor de Deus! Certo? Então essa foi a técnica QPC que eu chamo. Quem já fez o download do meu livro, do Manual do Músico Eficiente, já conhece. E a gente pode usar ela para tudo, para tornar mesmo o estudo eficiente, um estudo focado, um estudo onde a gente resolve problemas. A gente vai para resolver problemas, para se desafiar, para sair da zona de conforto, para melhorar. Então você vai com objetivos e aí você poupa tempo, poupa energia e consegue melhores resultados. E tem tempo ainda depois aí para curtir a família, para distrair um pouquinho, que a gente merece também, é importante, né? Então, agora eu vou responder as perguntas. Deixa eu buscar lá o Henrique. Eu vi que o Daniel também fez uma pergunta aqui, né? Já respondo, Daniel. Cadê o Henrique? A pergunta do Henrique, que eu sei mais ou menos, mas eu queria ler certinho para falar aqui para vocês. Para quem chegou depois também. Cadê, Henrique? Achei. Porque o grave é uma região mais difícil de ter uma projeção melhor, com mais volume de som. A flauta, ela é um instrumento agudo, certo? Então, se a flauta é um instrumento agudo, nos agudos, ela brilha mais, ela tem mais potência, já é natural da flauta, ela é um instrumento agudo. Diferente de instrumentos graves, a tuba, que tem mais potência no grave, para tirar agudo na tuba já é mais difícil, porque ela foi projetada para ter graves. Voltou? Alguém me ligou. Projetada para ter graves, a gente não, para ter os agudos. Então, é por isso, porque é o natural dela, no agudo, soar mais, no grave, soar menos. E é importante, Henrique, essa é uma pergunta muito boa, é importante que a gente entenda, como eu falei, como ela funciona, para que depois a gente vá contra isso. A gente consiga entender o que eu preciso fazer para tirar graves mais potentes e agudos mais pianos. Então, primeiro, eu faço um estudo de Moise, de nota longa, onde eu consigo controlar a qualidade do meu som em todas as regiões da flauta, né, do agudo ao grave, e entender como ela funciona sem eu precisar ficar mexendo em embocadura. Então, isso é uma opinião minha, depois das aulas que eu fiz e tal, de toda a experiência e bagagem que eu tenho, minha opinião hoje que eu passo para os alunos,
é entender que a gente não precisa ficar ajustando e adaptando a embocadura para cada nota. Eu acho que a gente não precisa. Às vezes as pessoas para tocar segundas, terças, já fazem uma mudança muito grande. A gente não precisa mexer tanto. Se tá tudo funcionando, se a gente tem essa embocadura média, que eu chamo, que é a embocadura que a gente desenvolve lá no Moise. Lembra do Moise? Só que daí, pra eu não mexer, vocês viram o que aconteceu, né? Eu não podia soprar mais no grave, senão ia subir pro agudo, ia só agudo. Então eu tenho que tirar a quantidade de ar pra não mexer em embocadura. Então essa é a minha embocadura média, que a gente chama, pra conectar as regiões da flauta do agudo até o grave. E a mesma coisa o contrário. Busco não mexer, é claro que tem adaptações, sim, tem. A gente mexe um pouquinho, a gente ajusta, mas é mínimo. A gente não precisa ajustar tanto quanto a gente teria que ajustar se a gente estivesse indo contra a flauta. Então, se você vai tocar o que a flauta já faz, né? Que é brilhar no agudo e tal, só você soprar mais no agudo e aí você acha essa embocadura, então. Ele pega essa nota, porque é uma nota intermediária, nem muito aguda, nem muito grave. Então, é uma nota que está aí nesse meio termo, né? É uma nota que não é tão difícil de tirar, então você pega essa nota e vai lá pra cima. E aí você sopra mais e não mexe, pra você respeitar a flauta. A flauta quer fazer isso, então entende primeiro. E aí, pro grave é o contrário, tem que tirar o som. Se eu quero soprar mais, eu tenho que ajustar. Vou fazer isso aqui pra vocês verem o que eu tô falando de ajustar, né? Mas isso é só pra quem já fez o Moise, já entendeu como a flauta funciona, já tem a embocadura média formada. E aí sim você vai poder fazer o contrário, então. Lembrando que aí já é piano, eu já tô soprando mais pra frente. Vou fazer de lado, acho que vai dar pra ver mais, né? Então você sopra bem dentro mesmo da flauta, né? Você vai mudando o ângulo. E quanto mais é dentro da flauta, mais ar você pode soprar, tá? Mas isso é uma coisa que a gente só desenvolve depois que a gente já tem essa embocadura média, a gente já entendeu como que a flauta funciona. Aí sim a gente vai ir contra a flauta. E aí pro agudo é a mesma coisa, você vai tirando o ar, vai soprando mais pra frente, tá bom? Faz sentido, Henrique? Conseguiu entender? Eu espero que tenha dado pra entender, tá bom? Se ficou mais alguma dúvida, pode perguntar aqui. Daniel. Oi, Daniel, tudo bem? Gente, Daniel, deixa eu fazer propaganda do Daniel, né? Não tem como não fazer propaganda do Daniel. Tá sempre acompanhando aqui. Minha garrafa. Minha xícara gourmet. Meu quadro gourmet. Ai, eu sou muito elegante. Gente, Daniel Ferreira é o nome, hein? Quiserem aí, ó. Recomendo demais. Que artista fabuloso. Além disso, flautista também, hein? Toca um jazz que, olha, maravilha. Que bom de ter aqui, Daniel. Ele pergunta assim, nós ouvimos o mesmo som de quem nos ouve? Essa é uma outra excelente pergunta. Vocês estão, né? Hoje, tô amando isso. Eu acredito que não. Eu acredito que é diferente. É igual a nossa voz, né? Quando você fala e você ouve o seu áudio, não é a mesma coisa. Parece até outra pessoa, é uma coisa estranha, né? E eu acho que é a mesma coisa aqui pra gente, na flauta. Então, a flauta que a gente ouve, o som que a gente ouve, é diferente do som que chega. Por isso que também é diferente. Isso é papo já para mais avançado, né? Modulamos aqui. Então, quando você está estudando, você já tem... Isso para quem já tem a base formada, a base sólida de embocadura, de técnica, já tá num outro nível, um pouquinho mais avançado, né? É importante estudar desse jeito, estudar qual é o som que chega, qual é o som que eu estou projetando e o som que eu quero que chegue. Então, você tentar se ver de fora, sabe? Claro que é difícil, por isso que é importante tentar ouvir, colocar gravador. O gravador ajuda muito. Você põe um gravador, você já... Claro que
ele também vai sofrer alterações do seu som. Mas, pelo menos, é o som que tá distante, né? Quando a gente fala, é mais difícil de saber. Eu acho que o gravador ele é um pouco mais fiel nesse sentido de entender como que o som tá chegando. Mas essa é uma coisa para se pensar mesmo. Quando você estiver estudando, pensar qual é o som que eu quero que chegue. E pensar no som que tá chegando, não no som que você tá tocando. Porque o som que eu toco tá aqui. O som que eu quero que chegue tá lá. Então você tem que sempre pensar lá. Tanto que eu falo isso para meus alunos desde a primeira aula, né? Do alvo. O alvo é o som que chega. Então eles nem sabem isso. Mas quando eu falo, põe o alvo lá e mira o seu som no alvo, é isso, é pensar já na projeção. Você já tá pensando no som que tá chegando. Eles nem sabem, agora eles sabem que eu falei. Mas a ideia é realmente isso, pensar no alvo, em pôr o seu som, projetar o seu som lá pra frente o máximo que você conseguir projetar, tá bom? Quem mais que fez pergunta aqui? Deixa eu ver. Wagner, tudo bem, Wagner? E quando fazemos o salto de oitava, do agudo para o grave? Depende de várias coisas. Se você quer respeitar a flauta, você tira o ar. Eu faço assim, né? Se eu não quero forçar o grave, então eu sopro forte, o agudo com mais ar. Sopra mais, entendeu? Pode soprar mais pro agudo e pro grave você tira. Tá? Mas depende muito do que você quer. Você tem... É muito difícil, por exemplo, se tiver uma música, igual sempre tem, né, em bar, onde o grave é o mais importante que o agudo. Então, esse baixo que tem que soar, não o agudo. O agudo vai soar, mas ele quer que soem esses dois cellos, né? Bom, então, aí você tem que adaptar. Você não pode tocar de outro jeito, senão o grave vai sumir. A gente não quer que o grave suma nesse sentido aqui. Então, depende muito do que você quer. Aí você vai ajustar lá a balancinha, ângulo. No começo é difícil, fica bagunçado. Mas depois você entende, aí o corpo faz automaticamente, você nem precisa pensar muito mais. Vai automático, tá bom? Gente, eu acho que essa foi a nossa live. Espero que vocês tenham gostado, que tenham se divertido. O que o Henrique falou aqui, que ele tem dificuldade no som no grave. O grave, ele é uma extremidade da flauta, né, Henrique? Igual o agudo, o grave não se senta só. Tem muita gente, assim, quem tá começando é uma coisa comum pra quem tá começando. Não se sinta triste, chateado, que isso é normal, né? Então, lembra que você tem que ter essa embocadura da região média. Quando eu falo região média aqui, pra mim, as notas que eu uso pra começar o estudo com os flautistas. Sol, lá, si, do, ré. Então, entre o sol e o ré, essa embocadura que eu gosto de usar. Não precisa mudar, assim, grandes mudanças. São milimétricas, não dá nem pra perceber. Você põe uma lupa aí, você vê, nossa, mexeu um negocinho ali. Mas não você não pensa. Tipo, é a mesma, é igual, é tudo igual. Assim como eu acho que também embocadura do agudo, tudo igual, embocadura de médio, tudo igual, embocadura de grave, tudo igual. Pensa sempre igual. Nada de ficar uma notinha, cada notinha, num lugar que, meu Deus, a gente vira um robô. Eu não funciono desse jeito. Eu acho que muito complicado. Tem flautistas que gostam de tocar assim, tudo bem, respeito, mas eu acho que fica muito mais... Você para de pensar na música e começa a pensar no que você tem que fazer. E eu não acho legal, tem que pensar na música. E o que você faz aqui tem que ser consequência do que você quer ouvir, né? Esse é o que eu acredito. Mas voltando para a pergunta do Henrique, grave e agudo são extremos. Não é essa região média que é onde a gente começa, onde a gente inicia. Então, é normal. Vai para agudo? Deixa o som sumir. Não queira tirar um som forte, potente. Queira tirar um som cheio, um som bonito. E quando faz som cheio, não é som forte, é som cheio, com qualidade. Só de você abrir mais espaço na boca, já o som vai sair diferente. Então, experimenta, tá? Experimenta esse do espaço que, assim, é absurdo. Quando você pensa nisso, em ar quente, Henrique, funciona também no grave, tá? Pensar em ar quente
te traz esse espaço. Então, funciona muito bem, tá bom? Gente, obrigada pela presença de vocês nessa aula de hoje. Vai ficar gravado aqui, quem quiser rever, assistir, fazer os exercícios juntos aqui, né? Fazer junto comigo, pode rever, tá bom? Sim, Henrique, isso mesmo. Isso é uma coisa que é muito comum também. Tem gente que tem mais facilidade com agudo, tem gente que tem mais facilidade com grave. E tá tudo certo, entendeu? Tem gente que tem mais facilidade em tirar som forte, tem gente que tem mais facilidade em tirar som piano. Pra mim, fazer pianos era muito mais fácil. Pra eu fazer forte, pra eu desenvolver o meu forte, foi muito difícil, assim, demorei muito tempo. Eu lembro que o professor falava, tem que ser mulherão, som de mulherão. E eu ficava, ai meu Deus, o que eu faço? Então é um processo, tá? Entenda o seu processo, não queira antecipar estágios. E tá tudo bem se você tem mais facilidade com agudo, ou se você tem mais facilidade com grave, tá tudo certo. O importante é você estudar para conseguir desenvolver as regiões que você tem mais dificuldade. E é o tempo, né? Você estuda, você pratica, você sabe como você vai fazer, usa a técnica QPC lá para você saber o que você vai fazer para ser mais eficiente, atacar o problema, entender qual é o problema e atacar a raiz do problema, né? Não ficar maquiando, porque isso acontece também. Então, atacar o problema mesmo, a raiz. E aí, você vai conseguindo expandir o que você tem mais dificuldade agora. Lembrando que onde você está hoje, onde nós estamos hoje, não é onde a gente vai estar daqui uma semana, daqui um mês, daqui 2 meses. É um processo onde se a gente se empenha, a gente se dedica, a gente só evolui, só cresce, tá bom? Então, seja paciente, tudo no seu tempo, certo? Oi, Lincoln, tudo bem? Ai, que legal ver você por aqui também. Helenilson, boa noite. Chegaram aqui, ó, estamos finalizando essa aula aqui sobre som sujo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela presença de todos, pelas dúvidas, pelas perguntas tão boas. Eu adoro, vocês são muito criativos, vocês vêm com perguntas boas aqui, acho muito legal isso, tá? Parabéns e vamos estudar, hein? Vamos estudar que todos nós temos algo para evoluir, para crescer. Eu estudo até hoje, então a gente não pode parar, né? Tem que estar sempre estudando para manter, pelo menos o que a gente tenha básico, né? Senão, se a gente para igual atleta, parou, o corpo vai sentindo. Então, vamos juntos, estudando, se motivando, que o resultado vale muito a pena. No longo prazo, a gente fica feliz da vida por estar conseguindo melhorar e sentindo esse progresso, né? Essa realização pessoal é muito importante, muito boa. Obrigada, gente. Vou deixar a live salva aqui. E a gente vai se falando. Se ficou com alguma dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Um beijo, bons estudos e até o próximo Papo de Falteiro.